Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Nós estamos aqui também com a nossa intérprete de Libras, a Socorro. E na nossa aula de hoje, mais uma vez, a gente vai aqui desenvolver uma discussão sobre conteúdos que estão aqui na nossa disciplina e que, claro, né, gente, fazem parte de fato do nosso cotidiano. Então, vocês que estão aqui no nosso bate-papo, no nosso canal no YouTube, me manda aqui um oi, quero saber se vocês estão aqui. Né? Eu sempre digo da importância de vocês participarem da aula, porque afinal de contas é uma disciplina pensada para vocês, tá certo? Então, estou vendo aqui que o Elidson já está aqui. Olá, o Elidson, tudo bem com você? Hoje é sexta, né? Beleza. É que eu estava pensando aqui, Wellington, se tu estava aqui na próxima aula, mas eu lembro que estava sim. Olá, o Apólines. Vão aparecendo, vão mandando aqui um oi pra gente. Deixa eu ver, o pessoal de São Francisco do Piauí. Apareçam aqui no nosso bate-papo. Então, gente, a nossa aula de hoje, dia 1º de julho, né? Olha aí, finalmente já saímos, já iniciamos, né, o segundo semestre praticamente, né, do nosso ano, para vocês verem como tudo está passando rápido, né, gente? Pelo menos eu estou um pouco com essa sensação. O Elidson, tudo tranquilo, viu? Espero que contigo também. Olha, então hoje, dia 1º de julho, nosso conteúdo, a gente vai discutir sobre autonomia e autoavaliação. Observem, gente, que aqui a gente sempre está discutindo conceitos que envolvem esse auto aqui, que é justamente a ideia, né, o auto, esse radical do autoconhecimento, de que a gente está aqui em um processo para que a gente possa, de fato, se conhecer, conseguir identificar características que fazem parte da nossa personalidade, certo? Da nossa consciência e de quem nós somos. Bom, então, autonomia é uma palavra que deriva do grego e ela significa o quê? Olha, quando a gente fala auto, é próprio, né? Então, por isso que a gente já discutiu sobre autoconhecimento, que é o conhecimento que você tem sobre você mesmo, né? A gente já falou de autoestima, autoeficácia. Agora a gente vai falar aqui de autonomia. Então, de fato, é um processo em que a gente discute e tenta conhecer características que fazem parte da nossa identidade. Então, autonomia, auto que significa próprio e nomos, né? A junção dessas duas palavras gregas, que são lei, regra, norma. Então, já dá para tu ter uma noção que essa autonomia são as leis e as regras que você cria para você mesmo. Então, autonomia é a capacidade que o ser humano tem para decidir e estabelecer regras próprias. Uma pessoa autônoma, gente, ela é capaz de decidir sobre seus objetivos pessoais e agir na direção desta decisão, assumindo a responsabilidade por seus atos. Olha aí, o Elidson, coloca aqui no nosso bate-papo se tua mãe já falou aquela frase assim. Imagina, né? Tu quer sair, tu quer jogar futebol aí com teu amigo e aí tua mãe diz assim, não, você não vai, porque já está muito tarde, né? Quando você se governar, aí você pode decidir. Vocês já ouviram, gente, uma frase assim da mãe de vocês? Coloca aí o pessoal de São Francisco do Piauí no nosso bate-papo. O Elidson que está aqui com a gente. Por quê? Porque tem tudo a ver aqui com essa ideia de autonomia, de que a gente tem a capacidade de tomar decisões, de criar as nossas próprias regras, né? Eu entendo que quando a gente está em uma fase que a gente ainda... o Elidson disse que sim, né? Com certeza, gente. Olá, Apollines, boa tarde. Diz aí, Apollines, se tua mãe já te falou isso, que quando não, Apollines, você não vai dar esse rolê aí não, viu?
Você só vai quando você estiver se governando. Aí é que você vai. O que que ela quer dizer? Ela quer dizer que tu só vai poder tomar uma decisão por conta própria quando tu tiver autonomia sobre você mesmo. Quando você estiver tendo já a capacidade, a possibilidade de criar suas próprias regras, né? E aí vai depender justamente de inúmeras questões, né? Vai depender da tua idade, da tua maturidade, da tua questão financeira, né? De onde é que tu ainda vai estar ali vivendo. Então, tem todas essas questões aí estão envolvidas. Então, gente, a autonomia é quando uma pessoa autônoma é justamente quando ela é capaz de decidir sobre seus próprios objetivos. Então, perceba como a gente está fazendo aqui, olha, um caminho, né? De como que vocês vão conseguir identificar o que é importante para vocês. Por isso que uma das nossas primeiras aulas sempre foi sobre o conhecimento que você tem sobre você mesmo. Porque para você ter autonomia sobre você, você precisa se conhecer, precisa conhecer suas emoções. E é claro, aí é que tu vai conseguir decidir sobre quais são teus objetivos. Só tem como a gente saber os nossos objetivos quando a gente de fato se conhece e só tem como realizar um objetivo, né? A gente já discutiu sobre a ideia das metas, das estratégias que tu vai usar, pensando aí, pode ser um objetivo a longo prazo, beleza, vocês estão na primeira série do ensino médio, então eu tenho um objetivo maior que é passar no Enem, lá na terceira série, e cursar um curso numa universidade pública. Beleza, esse é o teu objetivo a um longo prazo, porque tu ainda está na primeira série. Então, tu pode pensar, beleza, então hoje eu já vou começar a ver o que é importante, né? O que as disciplinas, o que eu posso ali começar a revisar, ou então me aprofundar. Ou então, se tu tem um objetivo de começar um esporte novo, uma atividade física diferente, ou se tu tem um objetivo de conseguir se comunicar melhor com as pessoas. Então, percebam, gente, que são coisas que às vezes a gente pode até considerar pequeno, mas é de fato algo que é muito importante para você. E que a autonomia também a gente consegue assumir a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Porque, beleza, tu quer ir lá, não, eu mando na minha vida quem decide sou eu, beleza, é você mesmo que decide sobre sua vida, mas aí também tenha consciência de que toda decisão, tudo que a gente faz gera uma consequência, ela pode ser uma consequência positiva ou nem tanto, né? Lembra que das nossas aulas anteriores e que a gente falou sobre o processo de decisão, né? Lembra lá da Maria que estava no hospital com o pai, né, e que ela tinha que tomar uma atitude em relação, né, ao processo de eutanásia, o que ela iria fazer. A gente discutia um pouco sobre isso, né, em relação em que alguns países é legal ou não, e outros não, então ela tinha que tomar uma decisão. Beleza? E essa é justamente a ideia, que vocês possam refletir, que vocês possam ter consciência, porque toda decisão vai gerar uma consequência. E a gente precisa fazer o quê? Assumir a responsabilidade por isso. Então, agir com autonomia, a gente livra o sujeito da coação externa. Eu acho isso aqui muito importante. Agir com autonomia livra a pessoa de ela ser coagida por outra. Ou seja, eu estou aqui com o Hugo. Olá, Hugo, boa tarde. E aí o Hugo, eu quero lá fazer uma ideia que eu acho certa, eu quero colocar ali na cabeça do Hugo, né? E aí o Hugo vai dizer, não, Kelly, beleza, eu tenho aqui um pensamento, a gente reflete e tal, mas ele tem consciência, né, de esse determinado assunto, essa determinada opinião dele. Ok, então é a ideia de que quando eu tenho autonomia, eu consigo tomar uma própria decisão, porque justamente vai impactar a minha vida, né, gente? Lembra que eu falei aqui que é muito fácil a gente ficar julgando, ditando regra para a vida do outro. Então, eu posso chegar e dizer que, olha, Hugo, eu acho que é muito melhor quando tu
tu for fazer o vestibular, tu precisa fazer o vestibular aí para engenharia. Eu acho que tem tudo a ver contigo, eu tenho certeza. Ou seja, estou aqui, né, fazendo um julgamento, interpretando o que seria o ideal para o Hugo. Mas, gente, somente ele é que vai saber o que é ideal para ele. Não é isso? Com a realidade que ele vive, com o autoconhecimento que ele tem sobre ele mesmo. Então, ele não vai ser coagido pelo que eu acho melhor para ele. Ele vai ter capacidade de tomar uma decisão por conta própria. Certo, Hugo? Vocês estão entendendo? Coloquem aqui no nosso bate-papo, gente. Por favor. Então, autonomia é isso. Não é aquela ideia, né, da gente achar que existe uma verdade absoluta. Não, a questão não é essa, mas que a gente possa compreender que a gente precisa ter consciência, gente, do que é importante para a gente, do que faz parte da nossa história, da nossa realidade, da nossa identidade. Não tem a ver com a ideia de que, beleza, então eu tenho certeza de quem eu sou, então agora eu não preciso mais ouvir ninguém, eu não tenho nada para aprender com ninguém. Não, a questão não é essa, ok? Bom, então, agir com a autonomia, né, livra a gente de ser coagido pela opinião do outro, justamente porque nós temos o quê? Pensamento livre. É um pensamento livre. Então, é justamente a nossa reflexão que vai determinar as nossas escolhas, quais são as decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Porque quando a gente fala assim, você tem que tomar uma decisão sobre a sua vida, fica parecendo que a gente só vai tomar uma decisão em um momento muito especial, né? Ou então quando for uma coisa muito, muito séria, muito importante. Não. A gente precisa compreender aqui que todos os dias nós temos que tomar decisões na nossa vida. Vocês mesmos, agora vocês estão aqui assistindo essa aula, não é isso? Então, vocês tomaram a decisão de estar aqui assistindo essa aula. Por que vocês estão aqui assistindo essa aula? Vamos aqui ver. Hugo, aparece aqui no nosso bate-papo. Por que você teve esse compromisso de estar aqui assistindo essa aula hoje no canal Educação? Cadê o Apólides, o Elidson? Cadê o pessoal aí de São Francisco, do Piauí? A professora presencial? Apareçam aí no nosso bate-papo. Então, coloca aí, gente, aqui no nosso bate-papo. Por quê? Qual foi o compromisso? Por que vocês estão aqui assistindo essa aula? É porque provavelmente vocês têm uma meta, um objetivo e um compromisso com você mesmo, né? Essa é a ideia, de que você tenha um compromisso com você, é com você. Você saber o que é importante, como que a educação ela é importante na tua vida, como que ela pode realmente, pelo menos a ideia de que eu sou professora, e é claro que eu acredito nisso, né, gente? De que a educação, ela de fato pode transformar a vida de uma pessoa. Entender que com a educação a gente consegue justamente desenvolver essa autonomia, esse pensamento livre, que é justamente a educação que nos permite compreender a realidade que a gente vive, a história do nosso país, a política do nosso país, a economia, a cultura, as questões sociais. Claro, tudo isso é a educação também que nos possibilita, né, o acesso ao conhecimento. Então, é claro que isso aqui é fundamental para que justamente vocês consigam ter um pensamento livre e um pensamento crítico sobre a realidade que vocês estão inseridos, né? Esse também é o nosso objetivo aqui com o projeto de vida. Eu sempre gosto de falar que quando a ideia do projeto de vida, né, de que muitas pessoas ainda acham, já que é a primeira vez que ele está aqui, então a gente ainda está trabalhando, a ideia de que, beleza, é para ensinar como descobrir uma vocação profissional. E não é sobre isso. É justamente sobre a ideia de que você consiga ter autonomia, que você consiga ter um pensamento crítico, que você consiga ter uma reflexão sobre quem é você, sobre a realidade que você vive.
Então, é muito além, né, gente? E é justamente isso que vai ser a base também para todas as outras disciplinas. Então, olha aí, eu vou deixar aqui uma questão, né? Então, não é autonomia. Não é autonomia de jeito nenhum. E aí? Eu vou deixar aí na tela 3 minutinhos, tá certo? E eu vou deixar o tempo para que vocês possam colocar no nosso bate-papo a alternativa verdadeira e também colocar aqui no nosso bate-papo qual é o objetivo de vocês aqui, o compromisso que você tem quando você está assistindo essa aula. Então, Jana, por favor, 3 minutos. Olá, pessoal, voltamos. Então, e aí, gente, não é autonomia. Eu tô aqui, cadê vocês, hein? Coloquem aqui no nosso bate-papo a alternativa que vocês acham que está correta. Cadê São Francisco aqui do Piauí? Gente, então, não é autonomia governar, predomínio sobre si mesmo e sobre o mundo exterior, capacidade de decidir, estabelecer regras próprias, receber do outro a lei, a norma ou a regra. E aí? Cadê o Hugo? Cadê o Elidson? Cadê o Apólines? O Apólines acha que é a letra D. Cadê o Hugo? Acho que... Gente, não é autonomia.
Governar, claro que é autonomia. Você tem uma responsabilidade de tomar decisões, pensando no coletivo, pensando de que forma que você vai gerar uma transformação ali dentro de uma sociedade, dentro de uma equipe, dentro de um grupo. Letra B, predomínio sobre si mesmo e sobre o mundo exterior. Predomínio sobre você. O foco é em você. Então, verdadeiro. Letra C, capacidade de decidir e estabelecer regras próprias. Então, você é uma pessoa autônoma. Você tem a capacidade de tomar decisões pensando em você, no que é importante para você, de acordo com a realidade que você vive, de acordo com seus princípios. Então, verdadeiro. Letra D, receber do outro a lei, a ordem, a regra. Então, óbvio, a gente vive dentro de uma sociedade, né, em que existe uma ideia de Estado, de regras sociais, que isso a gente aprende lá na sociologia, né, com os fatos sociais, com regras que já são estabelecidas. Então, nós temos lá a regra de trânsito que o sinal está vermelho. Não pode ultrapassar o sinal vermelho, óbvio, porque existe uma regra de trânsito pensada para que possa ter uma harmonia, uma organização dentro daquele sistema. Então, não é uma regra só para você. Aí você me diz, professora, mas eu não crio a regra, eu vou lá, beleza, então eu tomo uma decisão, ultrapasso o sinal vermelho, eu crio uma própria regra. Não, você não criou uma própria regra, você foi só cometer uma infração mesmo. Porque a regra já é estabelecida, independente da sua vontade, porque é pensada num coletivo, né, de algo que vai beneficiar e proteger a todos. Essa é a grande questão. Agora, claro, tu pode tomar uma decisão sobre uma situação. Então, tu imagina, tu tá lá no trânsito e aí o sinal tá vermelho e tu pensa, beleza, vou ultrapassar o sinal vermelho. Tu ultrapassa, acontece ali um acidente, tu atropela uma pessoa, tira a vida de uma pessoa. Óbvio que tu tomou uma decisão por conta própria, mas olha as consequências dessa tua decisão. Tu impactou também no espaço, no limite de uma outra pessoa. Você vai ter que arcar com a responsabilidade daquilo ali, com a consequência que aquilo ali gerou, e que é óbvio que não foi positiva, porque afinal de contas tu ainda tirou a vida de uma pessoa. Não é que não tinha ali nada a ver com a questão. Então, gente, a ideia de que você vai ter a capacidade de tomar decisões e de preferência que sejam boas decisões, né? Porque ultrapassar o sinal vermelho ou então cometer um crime ou ofender uma pessoa ou se envolver em um conflito, claro que não é positivo, tá certo? Então, é algo que vocês precisam pensar sobre isso aí, ok? Ok? Então, pensa nisso aí. Então, aqui, com certeza, que a alternativa verdadeira é a letra D, ok? Muito simples, né? Então, o que significa autonomia? Autonomia, gente, é a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Então, pelos próprios meios eu estou me governando. Então, professora, quando eu não me governo totalmente, porque moro na casa dos meus pais, sou sustentados por eles, você é ainda uma pessoa menor de idade. Então, teoricamente, você ainda é uma pessoa, né, que requer cuidados da família, do seu primeiro grupo social. Isso não quer dizer que você não possa ter autonomia sobre você mesmo. Porque você não fica 24 horas ali com a família, não é, gente? Você recebe uma educação do seu grupo social familiar, mas não quer dizer também que você pense exatamente como todas as pessoas que estão fazendo ali parte da sua família, não é? E porque a gente tem uma construção, obrigada, Jana, a gente tem uma construção de identidade de uma forma independente.
de qualquer forma. Lembra dos exemplos aqui que eu dei quando a gente estudou identidade? Que eu posso ser irmã do Apólinis, viver na mesma casa que ele, receber a mesma educação e mesmo assim a gente ainda vai ter a nossa própria identidade. Talvez os nossos próprios interesses, os nossos posicionamentos políticos, porque cada um vai construir a sua própria identidade dentro da sociedade que nós vivemos. Gente, então, todo mundo aqui tem a capacidade de desenvolver sua autonomia. É uma questão da sua própria consciência. Certo? Tá todo mundo entendendo? Coloca aí no bate-papo. Então, na filosofia, o Kant, né, ele diz que é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar, segundo uma legislação moral, por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho, de qualquer fator que venha de uma outra pessoa. Eu tenho uma decisão. É claro, gente, que nós somos influenciados pelo meio. Todos nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. As crianças são influenciadas, os adolescentes e os adultos também. A gente tem uma ideia de que só recebe influência do meio externo a criança e o adolescente, mas os adultos também recebem essa influência. E isso é um processo normal, porque nós estamos vivendo dentro de um coletivo, nós estamos interagindo o tempo inteiro com outras pessoas, certo? Então, a ideia da autonomia é que, mesmo com todas as influências que eu tenho ao meu redor, eu ainda tenho a capacidade de fazer uma reflexão sobre o que é melhor para mim. Então, é aquela ideia, beleza, eu chego e eu dou a minha opinião aqui para o Apólinis, e aí ele pensa, ele reflete, ele pensa, beleza, realmente eu concordo com a Kelly. Pronto, ele tomou uma decisão, ele ainda teve autonomia, de qualquer maneira. Né? Então, aí é por isso que eu sempre digo, a gente vai analisando ali as consequências. Então, a autonomia é você ter a capacidade de tomar uma decisão por você mesmo, gente, certo? Não, então, eu dou a minha opinião, eu dou uma sugestão para ele, ele não acha que é legal e mesmo assim ainda vai na minha. Não é possível. Aí eu vou dizer, não, Apólinis, aí tu não teve autonomia. Tu não queria... Tu tinha uma consciência de que não era legal e mesmo assim foi. Então, você não teve uma autonomia, não refletiu, não tomou uma decisão, porque você entendeu, quer dizer, tomou uma decisão, né? Mas tu tinha consciência que não era o que tu queria e mesmo assim tu foi, né? Então, quando a gente leva aqui em consideração a ideia do Kant, de que a autonomia, gente, ela seria o próprio fundamento da dignidade humana, da natureza racional, é fazer a reflexão, certo? É a ideia de que você tem uma liberdade. Entra também a nossa capacidade individual da autogestão, que foi justamente o que nós tivemos, a gente discutiu na nossa aula passada, que foi sobre autogestão, né? Lembra que a autogestão, ela diz respeito à capacidade da gente ser organizado, da gente entender as nossas habilidades, de fazer as nossas escolhas. Tem uma relação que vai, tá vendo como tá tudo interligado? Estimular a liberdade e a autonomia. Então, a autogestão é a capacidade de ser organizado, esforçado, ter objetivos claros e, claro, saber como que você vai alcançar os seus objetivos baseado na ética, que é no respeito ao outro. A autogestão se relaciona com a habilidade de fazer escolhas em relação à sua vida profissional, pessoal, social, e é claro que com isso estimula a tua liberdade e a tua autonomia, a capacidade, a reflexão, o poder do pensamento crítico que tu tens sobre você mesmo. Então, olha aí, o princípio da autonomia. A autonomia trata da capacidade que as pessoas têm para se autodeterminar. Olha aqui, gente, a capacidade que as pessoas têm para se autodeterminar.
livres de influências externas que as controlem ou de limitações pessoais que as impeçam de realizar suas próprias escolhas. Ou seja, um indivíduo autônomo, ele age livremente. Quando não há nada que o impeça de fazer opções, nem mesmo a ausência de informação sobre sua condição. Além da liberdade, a autonomia está, além da liberdade, a autonomia está intimamente relacionada ao critério de dignidade. Pois, de acordo com a ideia concebida pelo filósofo Immanuel Kant, a autonomia é um dos fundamentos para a dignidade da natureza humana e racional, gente. Então, percebam como a autonomia ela é importante. Ela tem a ver, todo mundo pensa, né, na ideia de que eu quero ser um ser livre, eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero ter consciência sobre a sociedade que eu vivo. Então, para que você possa também ter autonomia, tomar decisões por conta própria, olha como é importante, gente, você também ter a capacidade de refletir sobre a realidade que você vive. Não tem como a gente tomar uma decisão de uma forma aleatória, sem a gente pensar no outro, de que forma que a gente impacta o outro e de que forma que a gente vive aqui dentro desse coletivo, né? Tem uma relação também direta com a ética. E lembrando, né, que a autonomia a gente precisa ter responsabilidade. Toda decisão, aí você tem que se responsabilizar por ela, sendo consequências positivas ou consequências negativas, né? Então, imagina que eu chego aqui, eu chamo o Hugo, cadê o Hugo? Tu ainda tá aqui na aula, aparece aí, manda um oi. Então, imagina, eu vou lá e eu chamo o Hugo para estudar. Hugo, bora, beleza, a gente vai ali jogar bola. A gente vai ali jogar bola na praça. E aí, quando a gente está indo, gente, o Hugo, ele cai, quebra a perna, dá tudo errado, tá? Desculpa, Hugo, tá jogando aí a bad. Quebra a perna, dá tudo errado. E aí, depois, ele vai lá, né, culpar o Apólinis, que está aqui no nosso bate-papo. E diz, olha, Apólinis, a culpa foi tua, porque tu foi lá na minha casa, me chamou para sair, e aí deu tudo errado, eu poderia ter ficado na minha casa. E realmente, você poderia ter ficado na sua casa, ok, mas você tomou a decisão de ir. Ninguém te obrigou, o Apólinis não te obrigou, não te torturou, não te puxou pelo braço e te forçou a ir com ele. Você tomou a decisão de ir. Pronto, então, deu errado? Se responsabilize. Também, né, aceite a consequência. Porque se tivesse dado certo, beleza, de boas, foi super divertido. Aí ele ia dizer, né, e aí, Apólinis, quando é que a gente vai de novo? Mas aí deu errado, aconteceu uma coisa chata. Então é muito mais fácil a gente ir lá e culpar o outro, né, gente? Mas não, a gente precisa se responsabilizar pelas nossas decisões. Então, vamos refletir aqui sobre a autonomia, porque ela tem uma ligação direta com os direitos e deveres. Claro, porque ter acesso, entender dos nossos direitos, dos nossos deveres, também entra aqui uma questão da própria noção de liberdade e de dignidade humana. Então, se a autonomia ela está ligada, é a base da dignidade humana, então é claro que ela está relacionada com direitos e também com deveres. Então, nós sabemos que a autonomia ela é relativa porque há um poder externo que a regula, né? Lembra lá do caso que eu falei do trânsito, né? Do lance do sinal. Por isso que ela é relativa. Então, ela está sujeita às condições que a lei estabelece para a atividade humana. Por isso, a vida em sociedade ela é caracterizada por direitos e deveres. Olha aí, gente. Então, quando eu falei lá do exemplo do trânsito, do sinal de trânsito, é justamente nessa ideia
em que a gente pensa assim, né? Ah, beleza, então eu tenho autonomia, eu posso tomar uma decisão por conta própria, eu estou aqui no trânsito, o sinal está vermelho, beleza, eu vou ultrapassar o sinal vermelho, é problema meu? Vou me responsabilizar? Vou. Beleza, ok, mas não é assim que funciona, por isso que ela é relativa. A gente precisa lembrar que existem leis que estabelecem as nossas atividades humanas, porque por mais que tu diga, ah, beleza, eu vou me responsabilizar, se eu atropelar uma pessoa, vou ser preso, estou de boa, vou querer ser preso. Mas e aí a outra pessoa que você atingiu? Você já tirou o direito da vida do outro. Você invadiu o espaço e a liberdade do outro. Então, é por isso que a autonomia ela é relativa. Então, gente, por isso que a vida em sociedade ela é caracterizada pelos direitos e os deveres. Então, o que são os direitos? São os benefícios que, né, uma pessoa possui, são os direitos que existem para que cada um de nós tenhamos uma vida digna e decente. Quais são os direitos fundamentais dos brasileiros e brasileiras, gente? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, o direito à moradia, o acesso à saúde, à educação. Olha aqui o artigo 5 da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Então, são direitos básicos. Todas as pessoas elas têm direitos básicos e nós somos iguais perante a lei, sem nenhuma distinção de cor, de sexo, de gênero, de identidade, de orientação sexual, de lugar do país que nasceu, da sua nacionalidade, da sua condição econômica. E justamente quando a gente pensa em democracia, tem relação com isso, porque a gente sempre acha que democracia é um processo eleitoral. E também não é só sobre isso. A democracia é justamente a ideia de que a gente consegue viver dentro de uma sociedade que ela seja justa, que ela seja igualitária. Então, tem uma relação também direta com a cidadania, que se refere a tudo aquilo que está relacionado aos direitos e deveres de uma pessoa. Então, nós temos a cidadania política, que é a garantia de direitos à participação política, que é votar, que é ser votado, que é você poder participar de movimentos sociais, de sindicatos. E é claro que você só vai conseguir ter uma cidadania política se você tiver consciência dos seus direitos. E isso, gente, é fundamental. Como é que eu vou saber que um direito meu ele não está sendo colocado em prática se eu nem sei quais são os meus direitos? Então, é fundamental que a gente consiga entender isso, que a gente tenha consciência política, né? Que a gente saiba realmente entender que a política, as pessoas acham que a política é ser político, né? É a pessoa que ocupa lá um cargo executivo, legislativo, judiciário, e não. Política não tem só a ver com isso, né? Com a participação do Estado. A política ela tem a ver com a garantia dos nossos direitos. É no dia a dia, é no cotidiano, é a garantia de que a gente vai ter direito a uma vida digna, segura. Então, olha aí, cidadania política, que é justamente votar. Votar é um direito. Você ser votado, você se candidatar, também é um direito, né? Então, você poder organizar algum movimento social, participar de algum sindicato para reivindicar seus direitos, para fiscalizar, para saber se eles estão sendo colocados na prática, também é um direito. Aí também temos a cidadania civil, que é a garantia de direitos relativos à liberdade de expressão,
quando a gente fala liberdade de expressão, sempre, ó, lembrando que eu não posso ultrapassar o espaço, o limite de uma outra pessoa. A gente precisa ter uma liberdade de expressão baseada na ética, no respeito, né, gente? Justamente no momento como a gente vive, em que a gente acha que sempre a nossa opinião é a verdadeira. Eu tenho a verdade absoluta, então eu vou ditar a regra para o outro. Então o outro não sabe de nada, só quem sabe sou eu. E não deve ser dessa forma, ainda mais na internet. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, né, de que forma que a internet, as pessoas elas fazem comentários que são racistas, homofóbicos, xenófobos, super violentos, capacitistas, porque acham que é minha opinião. Então, se é minha opinião, eu posso falar o que eu quiser. E não. Não é só porque é sua opinião que você pode falar qualquer coisa. Porque você também pode estar cometendo um crime, né, de racismo, que é um crime inafiançável no Brasil, de homofobia, que é um crime desde 2019 no Brasil. Então, você precisa ter cuidado também com o que você escreve nas redes sociais, porque você pode estar cometendo um crime, você pode estar, né, quebrando o direito, negando o direito de outras pessoas. A cidadania civil também tem a ver com a liberdade de locomoção, né, de você se locomover, mudar de cidade, de estado, sair do país. Isso também é um direito. O direito de liberdade de credo, na ideia de que você pode praticar qualquer religião que você se identifique. O Brasil é um país laico, gente, embora nós tenhamos, né, muitas pessoas no Brasil que ocupam também o poder público que não entendem isso e acabam, né, também ainda essa discussão dentro do âmbito escolar, né, da ideia de que acaba impondo a sua religião às outras pessoas. Então, a gente tem, no Brasil, tem tantas manifestações religiosas, nós temos religiões de matriz africana, nós temos como a Umbanda, o Candomblé, nós temos o Espiritismo, temos as religiões protestantes, que dentro delas temos inúmeras variedades. Nós temos até a igreja satânica no Brasil, não é? Então, beleza, é isso. É liberdade de credo. Você pode acreditar no que você quiser e você precisa ser respeitado em relação a isso. E também temos a cidadania social, que é a garantia de direitos relativos à dignidade da vida humana. Então, é respeito aos direitos humanos, né? E quando entra os direitos humanos aqui, é tudo o direito ao trabalho, o direito a uma alimentação digna, o direito à moradia, ao lazer, à saúde, à educação. Então, a cidadania, ela de fato é a base, né, para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade em que ela seja justa, que de fato a ideia de que todas as pessoas elas são iguais perante a lei não seja apenas na teoria, mas que ela possa realmente existir na prática. E cidadania tem uma relação direta com democracia. E um fato marcante que levou a cidadania ao que a gente conhece hoje foi a Carta de Direitos da ONU de 1948. E por que nesse ano, gente? Olha, os direitos humanos eles já eram discutidos há um bom tempo, né? O primeiro ponto de referência que a gente pensa na ideia dos direitos humanos ainda vem lá do século XVIII, durante a Revolução Francesa, em que foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1889. Em relação às mulheres, como a gente sempre teve os nossos direitos negados, nós tivemos uma revolucionária, a Olympe de Gouges, francesa, que também durante a Revolução Francesa escreveu a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã, mas infelizmente ela foi guilhotinada em praça pública, né? Então, mas foi justamente aí do século XVIII que começaram a ter essas discussões em relação ao direito, às liberdades individuais.
Porque naquele período a França vivia um absolutismo, em que era todas as decisões políticas, econômicas, sociais, culturais e até religiosas concentradas na figura daquele rei. Então a gente entra em um processo de que, olha, beleza, a gente quer participar. Ninguém participava de nenhuma decisão política. Tudo era decidido pelo rei absolutista. Então, aquela sociedade, ela começa a reivindicar, porque de fato querem ter uma participação dentro daquela sociedade, gente. Então, é a primeira vez que a gente fala, podemos dizer assim. Depois a gente vem e olha no século XX, depois de uma Segunda Guerra Mundial, em que nós tivemos um holocausto com mais de 6 milhões de pessoas mortas, né? mais de 6 milhões de judeus mortos, porque ainda tivemos pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, comunistas, pessoas que iam contra a ideologia nazista. Então, uma série de pessoas foram mortas, gente, por uma ideologia extremamente racista e violenta. Então, quando termina essa guerra, e sem falar que ainda tivemos 2 bombas atômicas que os Estados Unidos jogou no Japão. Então, quando termina a guerra, a galera fica, gente, olha isso aí, se tiver uma terceira guerra mundial, o planeta explode, né? Então, é preciso ter uma carta que a gente consiga estabelecer os direitos dessas pessoas. Então, nessa carta, afirma-se que todas as pessoas, elas são iguais perante a lei. Por isso que isso aí também está na nossa Constituição de 1988. Né? A gente precisou dessa Constituição porque nós estávamos vivendo uma ditadura militar, em que matou, torturou, sequestrou pessoas. Até hoje nós temos pessoas desaparecidas. Então, quando termina a ditadura, em 85, a gente precisa de uma nova Constituição para que possa reestabelecer a democracia no Brasil. Por isso que em 89 nós tivemos uma eleição direta em que o povo pôde votar, já que nós havíamos passado, né, 21 anos, mais de 21 anos sem poder votar para a presidência da República. Então, aqui nessa Carta dos Direitos, né, da ONU, nós temos que todos os seres humanos são iguais perante a lei, independente da raça, do credo, da etnia. Considera-se, né, o direito ao quê? Confere-se o direito a um salário digno, à educação, à saúde, à habitação, ao lazer. Então, isso sim, né, gente? Cidadania e democracia, elas andam juntas. Porque como é que a gente vai conseguir viver dentro de uma sociedade em que esses direitos não são colocados na prática? E nós sabemos como é, né? Já que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, olha, os direitos e os deveres. Os direitos nós já falamos. Vamos aqui, ó, ver, por exemplo, os nossos deveres. O voto eleitoral, porque é um dever no Brasil, né? Entre ali as pessoas de 16 a 65 anos, cumprimento das leis, claro, né? Lembra do caso aqui da autonomia, do trânsito, educar e proteger os semelhantes. Então, por exemplo, a ideia de que a família, o primeiro grupo social, né, tá ali, cria aquela criança, educa aquela criança, então aquela criança ela também tem direitos, né? Tá lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteger o meio ambiente, a gente acha que a gente vive onde, né, gente? É dentro de um planeta. Nós também temos a responsabilidade de proteger, de cuidar do ambiente em que nós vivemos, da natureza que nós estamos aqui usufruindo dela. Cuidado pelo espaço, pelo patrimônio público, né? Então, muitas vezes a gente acha, beleza, eu estou aqui, essa escola é pública, posso ir quebrar, a escola não é minha mesmo, a escola é sua, sim, e também de todas as outras pessoas que estão com você, em que os nossos impostos, em que vão para aquele local para que você possa ter dignidade. Então, a gente precisa cuidar, respeitar o ambiente que a gente vive também. Então,
refletindo sobre a autonomia, os direitos e os deveres. Então, como a gente viu, tem uma relação direta, não é isso? Então, olha aqui, os deveres, obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. Exemplos: respeitar a mãe e o pai, tratar todos com educação, cuidar dos lugares em que nós vivemos, não cometer nenhum crime, né? Entra aqui a questão da ética também, a gente vai ter aula sobre ética. Olha aqui a Constituição Federal: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição, né? Infelizmente, no papel é muito bonito, né, gente? Deveria ser dessa forma. A gente sabe que muitas vezes não é assim que se configura. Lembra que eu já trouxe aqui, inclusive, uma pesquisa do IBGE que foi feita de 2013 até 2016 e que a média salarial no Brasil é que as mulheres recebiam até R$ 750 a menos que os homens, né? Então, a gente já está vendo aí que não existe uma igualdade de gênero no Brasil. Outro, o artigo 4, é livre a manifestação do pensamento. O 5, é assegurado o direito de resposta proporcional, né? A família, Constituição Federal, artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelos homens e pelas mulheres, né? Então, a ideia de que eu quero muito que vocês reflitam sobre isso. Vocês estão aqui, gente, na primeira série do ensino médio. Vocês estão concluindo a etapa básica da educação, então é um momento, como nós já tivemos aqui uma aula para falar sobre isso, dos pilares da educação, em que vocês vão desenvolver habilidades e a capacidade de reflexão, né, do autoconhecimento, de que vocês tenham consciência, né, de que sociedade é que vocês estão vivendo, do que é importante. Claro, identificar ali em relação à própria educação, o conhecimento que a gente tem, os nossos valores, de onde é que vêm os nossos valores, o que a gente acredita que é certo e errado, é da família, vem da escola, vem da sociedade que eu vivo. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Justamente esse é o papel, né, da gente pensar na educação. Não dá para a gente achar também que a escola, a educação é apenas aquele lugar em que eu venho para eu poder aprender o cálculo, para eu poder aprender as regras básicas da gramática, para eu poder aprender um pouco de inglês, espanhol, da história, de como que o Brasil foi colonizado. É sobre tudo isso também, mas é justamente para que vocês consigam desenvolver a autonomia, a independência de vocês, um pensamento crítico, que vocês possam ser pessoas que saibam defender suas ideias, que vocês tenham argumentos para defender as suas ideias ou suas opiniões, baseados na ciência, na educação, na ética. Então, é claro que a educação ela tem todo esse impacto, tá certo? Bom, então nós estamos aqui encerrando a nossa aula. A nossa próxima aula a gente vai continuar essa discussão sobre autonomia também, mas na nossa próxima aula eu vou falar mais de autoavaliação. Beleza, gente? Tudo certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham conseguido entender, né? Eu desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente se encontra aqui na segunda-feira com a nossa aula sobre autoavaliação, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.